Aleluia! Glória a Deus! Como temos considerado essa presença em nossas vidas? Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer que como templo vivo de Deus, o Deus Todo-Poderoso habita em mim e em você, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma força, não é uma coisa, não é uma energia, não é uma luz. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E ele foi enviado pelo Pai para estar conosco todos os dias e para nos ajudar a viver uma vida que agrada ao Pai, para nos ajudar a viver uma vida de intimidade, de relacionamento. Ele é o nosso ajudador. Ele é um guia seguro. Sabe, esse final de semana, nós estivemos lá no Gama, né? Meu esposo foi ministrar, e eu fui com ele, e na hora de voltar, ele disse, não, eu vou colocar, né, no GPS para poder procurar um lugar melhor para a gente voltar. Porque a gente não era familiarizado com aquele lugar. Estão entendendo? E era à noite. E foi tão simples, tão fácil, tão rápido. Quando ele foi para o GPS, ele guiou. E foi tão fácil a gente voltar para o caminho, né, para o destino certo. Não ficamos embaraçados, não perdemos tempo, nem nos perdemos. E a gente estava dizendo, glória a Deus pela pessoa que inventou, né, pelo Criador do GPS. Como ele nos ajuda quando nós precisamos de um endereço que nós não conhecemos e é desconhecido para nós. E nós vamos lá e colocamos o endereço e aquele aplicativo nos leva ao destino certo. Estão entendendo? E foi um aplicativo criado pelo homem com um propósito, nos ajudar a chegar no destino. Deixa eu te falar, o GPS, ele pode falhar, concorda comigo? Ele pode errar, porque ele foi criado pelo ser humano. Ele é uma máquina. E como tudo aqui na Terra, não é 100% seguro. Não é perfeito. Mas eu e você temos um ajudador que é perfeito em tudo que faz, em tudo que fala. E ele vai nos guiar no caminho, no destino que o Pai preparou para mim e você chegar. O Pai tem planos para nós quando Ele nos criou, mas é pelo Seu Espírito que nós vamos ser guiados para chegar lá. E muitas vezes nós estamos frustrados, decepcionados e passando por situações repetidas vezes, porque não temos parado tudo para ser guiado por Ele, para buscar nele a direção. Sabe, eu iria falar de outras coisas hoje, mas eu vou seguir o fluir, porque a presença dele em nós nos faz viver uma vida bem-sucedida na oração, porque ele nos ajuda a orar segundo a vontade do Pai. Se tem alguém que conhece os planos que o Pai tem para nós, esse alguém é o Espírito Santo. E chegou a hora, eu e você temos que parar de perder tempo. Tempo é precioso. Tempo é a maior riqueza que existe. Entende isso? E nós temos que aprender a viver, a administrar o nosso tempo com sabedoria. Nós não podemos viver como o mundo vive, tendo os mesmos resultados daquele que não tem aliança. A palavra diz que o Espírito de Deus foi dado a nós. E nós o conhecemos porque Ele habita em nós. O mundo não o conhece, porque não recebeu do Espírito de Deus. Por isso eles são guiados por aquilo que vê, por aquilo que sente, por isso que eles se desesperam, por isso que eles vivem uma vida em depressão, por isso que eles vivem uma vida ansiosa, por isso que eles vivem uma vida preocupada, porque eles não receberam do Espírito de Deus. É necessário ser filho, é necessário nascer de novo. Porque o próprio Espírito de Deus testifica
com o nosso espírito que somos filhos. Diga, eu sou filho. E como os filhos de Deus devem andar? Está parecendo continuação da quinta-feira, né? Como os filhos de Deus devem andar? Guiados pelo Espírito. É o nosso GPE, guiados pelo Espírito. Como meu marido falou, né, durante esse seminário que teve, sobre sendo guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos desenvolver uma intimidade a tal ponto que nós somos guiados por dentro. Porque às vezes nós nos deparamos em circunstâncias, em situações que nem o celular está conosco. Ou a bateria descarregou e não tem como carregar. Estão entendendo? Porque as coisas aqui são falhas, elas podem falhar no momento que você mais precisa. Mas porque você tem intimidade, porque você conhece o Espírito Santo através de uma vida de oração, de uma vida de intimidade, você vai dizer, Espírito Santo, eu confio em você. Eu preciso da sua ajuda. E deixa eu te dizer, Ele é confiável. Porque Ele é perfeito. Ele veio para nos ensinar a viver uma vida bem-sucedida como filhos de Deus. Porque Jesus em tudo foi guiado pelo Espírito. E Jesus é o nosso modelo perfeito. Amém? E o Espírito Santo foi enviado para estar conosco depois que Jesus consumou a obra dele aqui na terra. É tanto que ele disse, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Estão entendendo? Jesus não deixou a gente por nossa conta, não. Glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. E isso começa na intimidade, numa vida de oração. Porque uma vida de oração não é uma vida religiosa. O que é uma oração religiosa? É uma oração onde você ora por orar. Não tem fé envolvida. É uma oração que você diz, hoje é culto de oração, então eu vou lá para orar. Mas você não tem. Não tem expectativa. Não tem a convicção que quando você fala com o Pai e pede alguma coisa, Ele te ouve no mesmo momento e te responde. Porque a nossa oração tem que estar envolvida, misturada com fé. Porque a oração sem fé não funciona, é infrutífera. Então o Espírito nos guia numa vida de oração, nos ensinando a orar segundo a vontade do Pai. E o Espírito Santo trabalha com a palavra. Se temos pouco da palavra, como esperamos viver coisas grandes e maiores? Se não paramos para alimentar o nosso espírito, e muitas vezes estamos precisando o tempo todo, dependente de pessoas para nos aconselhar, para nos ajudar a tomar a decisão certa, quando nós temos aquele que é perfeito, que não nos abandona, que não nos deixa só e que tem a instrução certa para cada situação. Está na hora de sair da mesmice, está na hora de sair de uma vida de oração, sabe? Aquela vida de oração superficial. E se aprofundar. Porque o Espírito não foi enviado para nos visitar, como acontecia na antiga aliança. Ele foi enviado pelo Pai para morar em mim e em você. Isso faz toda a diferença. E nós precisamos ter uma maior consciência da presença dEle. Quanto maior for a nossa consciência da presença do Espírito Santo em nós, nós vamos pedir a ajuda dEle nas nossas orações. Nós vamos considerar, e sabe, o temor ao Senhor vai crescer em nós. Nós não vamos estar falando incredulidade na presença do Espírito Santo. Que falta de respeito é essa? Porque o Espírito que habita em nós, o Espírito que nos guia, o Espírito que foi enviado pelo Pai, é o Espírito da fé. Porque eles são um. Ele estava presente quando tudo foi criado. A palavra
foi liberada, a palavra foi enviada e o Espírito Santo gerou aquela palavra e ela tornou-se vida. Assim deve ser na minha vida e na sua, quando nós estamos orando. Convicção é fé. É aquela absoluta certeza que eu e você temos que ter, que somos filhos, guiados pelo Espírito, e que o nosso Pai tem muito mais interesse de nos ver sendo bem-sucedido em cada área. Por isso Ele nos deu o seu melhor. Por isso Ele investiu tão alto na minha vida e na sua, que dinheiro, riquezas, nada pode pagar, porque custou a vida do seu único filho. Aleluia! Aleluia! Então nós temos que ser intencionais nas nossas orações. Nós temos que ter um propósito quando vamos orar. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nos acostumamos a falar, vamos orar, vamos orar. Alguém chega para você, conta uma situação e você diz, vamos orar. Mas é automático, não tem fé envolvido. Aí parece aquelas rezas decoradas. Aquelas orações decoradas que não causam nenhum efeito, que é só barulho. E o Pai está nos sinalizando através do seu Espírito nesta noite que nós devemos ser assertivos nas nossas orações, porque a oração foi um meio que Ele criou para vivermos uma vida de resultados, para sermos prósperos em todas as áreas, entendendo cada instrução que Ele nos dá por causa da sensibilidade. Sabe, assim quando nós acordamos, que falamos com o nosso cônjuge, que falamos com os nossos filhos, que damos bom dia, nós temos que ter uma consciência do Espírito. Oh, Espírito, que bom que você está comigo para mais um dia. Eu sei que eu vou viver coisas novas hoje, porque você está comigo. Eu sei que coisas extraordinárias vão acontecer, porque você tem a instrução certa para mim. E sabe, está na hora de você começar o seu dia orando em outras línguas, orando no Espírito, ficando sensível para aquilo que o Senhor quer que você faça naquele dia, para que você cumpra o propósito de cada dia e não viva um dia atrás do outro, uma vida rotineira. Isso é para quem não conhece o Senhor, mas aquele que nasceu de novo é para viver em novidade de vida todos os dias, chamando a existência, chamando a existência, chamando a existência. E você vai viver e vai colher o que você tem plantado através da sua vida de oração. Às vezes queremos ter os mesmos resultados que grandes homens e mulheres de Deus, sabe? A gente fica admirados com tanta ousadia, com tanta inspiração, de saber falar a palavra certa na hora certa. Sabe por quê? Porque esses homens e mulheres escolheram, decidiram não se embaraçar com nada no caminho, não se distrair com outras coisas ainda que lícitas. Decidiram priorizar a vida no Espírito, porque entenderam que a vida no Espírito é a vida real, é a nossa realidade. A vida no Espírito, ela é eterna, ela não tem fim. Não tem, amados, como o diabo tocar em nós ou ter vantagem sobre nós se andarmos no Espírito. Deus nos tirou de um mundo de escravidão, do domínio do pecado, do domínio do diabo, e nos fez livres, mas nós precisamos viver como livres, vivendo pelo Espírito. A vida daquele que anda pela fé. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu Deus, não está aqui escrito por acaso, não.
Nós precisamos pegar a palavra de Deus como uma questão de vida ou morte, entendendo que ela é vida para nós quando nós damos ouvido para praticar. Nós não podemos ler a palavra ou meditar na palavra sem temor, sem ter consciência em que palavra nós estamos meditando. Ela é vida para nós e ela manifesta a própria vida de Deus em nosso favor. Onde qualquer quadro que eu e você possa estar passando vai mudar. Vai mudar por causa da sua convicção nessa palavra. Se permanecerdes em mim. Quem aqui está em Cristo? Você sabe o que é estar em Cristo? É estar na palavra. Oração, para ter resultado e produzir resultado na nossa vida, tem que estar fundamentada na palavra. E para estar fundamentada na palavra, nós precisamos conhecer. Conhecer esse reino, esse novo reino que nós pertencemos. Que ele tem regras totalmente diferentes do reino das trevas. Estão entendendo? Por isso é necessário renovar a nossa mente. Conhecer o Pai. Ele se revela para nós através da sua palavra. E a sua palavra esteve aqui na terra, humanamente falando, na forma de um homem, Jesus. E Jesus veio aqui revelar o Pai, a sua vontade, os seus planos. Nos ensinar como nos mover acima do natural. Como nos mover sobrenaturalmente, porque é a esse Espírito que nós pertencemos. É com esse Espírito que nós somos identificados como filhos. Mas Jesus cumpriu a sua missão e voltou. Mas a sua palavra ficou para nós. E o Espírito que testifica acerca de tudo aquilo que ele ensinou. O Espírito que nos traz clareza, revelação e entendimento de quem nós somos, do que nós temos e do que nós podemos fazer. É o Espírito. Toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus. Se tem alguém que sabe como nos instruir, como nos ensinar, como trazer clareza para nós, se alguém é o Espírito. E nós precisamos da ajuda dele para entender. Porque senão vamos estar lendo a palavra, estudando a palavra, como se fosse qualquer outro livro. Mas deixa eu te falar, aquele que inspirou a palavra de Deus está em mim e em você, para nos ensinar a viver como filhos bem-sucedidos nessa terra. Vale a pena, queridos. Não perca tempo com as distrações. Não negocie. A sua aliança mudou. É uma nova aliança, fundamentada em superiores promessas. Amém? Se permanecerdes em mim, se permanecermos na palavra, e ele ainda diz, e as minhas palavras permanecerem em vós. Está vendo que tem duas condições aí? Nós permanecemos em Cristo, mas a palavra dele precisa permanecer em nós, fazer morada. E quem é que coloca a palavra dele dentro de nós? Através da meditação. E o Espírito Santo vai trazer as respostas que todos nós procuramos para áreas diferentes da nossa vida, segundo a palavra que nós temos colocado dentro de nós. Estão entendendo? Que quantidade de palavra você tem colocado dentro de você? Porque essa palavra vai sair da sua boca para salvar a sua vida na situação que você está enfrentando. Mas se tiver pouca palavra, queridos, você vai viver pouca coisa. Você vai ter um poder extraordinário, uma fonte, e vai viver igual aqueles conta-gotas, provando de coisinhas pequenas. Quando você tem a fonte. Mas para essa fonte jorrar, e eu e você desfrutar, e tem mais. Quanto mais nós nos identificarmos com o Espírito, e vivermos uma vida na palavra, e estivermos cheios da palavra, as pessoas vão ser abençoadas através de nós. Porque nós vamos ser Jesus na vida das pessoas.
Aleluia! A palavra precisa permanecer em nós. Quando nós oramos fundamentados na palavra, nós oramos tendo convicção, que é fé naquilo que Deus diz ao nosso respeito, então nós já oramos tendo certeza da resposta. E porque nós oramos tendo certeza da resposta, qual é a nossa atitude correspondente depois da oração? É orar de novo? É dar graças. Está tudo resolvido. Mas isso é convicção que você tem um pai. É convicção que o seu pai lhe ouve e lhe responde na mesma hora que você fala com ele. E nada pode roubar de você essa convicção. Mas para você viver uma vida convicto da verdade, você precisa ouvir a palavra todos os dias, porque a fé vem pelo ouvir, não pelo que você ouviu ontem. É uma manutenção diária, para não ser roubado. Porque o diabo procura roubar a palavra e roubar a nossa fé, para que a gente vá para o campo dele de incredulidade. E lá, a oração fica infrutífera. Então é nossa responsabilidade. E sabe quando é que nós identificamos? Estou terminando. Se a palavra está permanecendo em nós, é quando nós fazemos uma oração. E quando nós temos uma oportunidade de alguém perguntar como você está, o que vai sair de dentro de você é a convicção que já está resolvido ou não. E se você chegar para a sua coleguinha ou seu coleguinho dizendo assim: mas eu estou tão preocupado que essa situação não muda. Não sei há quanto tempo, mas você terminou de orar. Deus não é menino. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ou você crê no que Ele diz ou não crê. E se nós estivermos vivendo uma vida de oração, onde depois que oramos nós estamos anulando com incredulidade, essa vida será infrutífera, sem resultados. E é por isso que tem tantos filhos de Deus frustrados, procurando a quem culpar. Culpa a palavra, culpa a Deus, como se Deus fosse responsável por coisas ruins que acontecem. Não, amados. Ele é a fonte de tudo que é bom. Agora nós precisamos analisar, avaliar a nossa vida de intimidade, de oração. Sabe? E deixa eu te falar uma coisa. Não tem idade para você desfrutar de coisas extraordinárias aqui. Não tem idade. E nós precisamos avivar, sabe? Tem horas que a gente tem que olhar para trás e estar nos avivando e dizendo, sabe, eu preciso ser mais intencional, eu preciso ser mais fervoroso, eu preciso estar mais sensível. Tem horas que você tem que abrir mão de, sabe, de visitas, de churrasco, de passeios. Estou dizendo, você tem que discernir, há tempo para todas as coisas, amém? Tudo isso é lícito, mas se eu viver todos os dias, o tempo todo na casa do meu irmão conversando, e aquele que tem as instruções certas para mim, eu não tenho tempo para ele, como você espera que eu vá viver uma vida bem-sucedida? Porque o congregar é bíblico e é para mim e para você ser instruído pelo Espírito, ser sinalizado, para a gente colocar em ordem a nossa vida, porque o que Deus quer é que eu e você voem mais alto esse ano. A aceleração é o tempo para esse ano. É o tempo de viver coisas inéditas, bênçãos inéditas, coisas que você nunca viveu. Também é tempo de você renunciar a certas coisas por amor a Ele, para considerar Ele, para ter comunhão com Ele. Aleluia! E às vezes a gente fica buscando respostas no exterior, fora, quando está dentro. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Vai falar com seu pai, que te vê em secreto, que sabe tudo o que você precisa. Ele tem a palavra certa para você, a orientação e a direção. Não seja um religioso esse ano. Faça valer a pena o preço que Jesus pagou para você ser livre.
Nada pode dominar você. Você foi recriado em Cristo para dominar sobre as circunstâncias, para reinar em vida através de Jesus. Então mantenha uma vida de oração, inspirada no Espírito, com a ajuda do Espírito. Considera o Espírito Santo que está em você para te guiar nessa vida de oração, para te ajudar. Conversa com o Espírito Santo. Não seja indiferente a Ele. É por isso que tem faltado temor na igreja de Deus, por não considerar a presença do Espírito Santo. Porque se eu sei que Ele habita em mim e que Ele está comigo todos os dias, eu vou ter cuidado naquilo que eu falo, no meu comportamento, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. Amém? Louvor, por favor. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Ele tem as instruções que eu preciso para cada dia. Diga comigo, eu vivo na presença. Todos os dias existe um banquete para mim desfrutar. E é pela fé, meu irmão. É pela fé que você toma posse de tudo que foi lhe dado em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Olá, queridos, graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.